coisou. Primeira pergunta foi do Marcelo e ele perguntou o seguinte: karma realmente existe? A gente tem que dar 2 passos para trás para entender um pouco melhor essa pergunta. Por quê? Karma, a palavra karma, ela não faz parte da Umbanda. É uma coisa que a gente popularizou o termo, mas não é de origem da Umbanda. Se a gente pensar karma como a lei de ação e reação, dentro do paradigma umbandista existe. Então, se você faz parte da Umbanda, você vai ter contato com essa questão e aí você escolhe acreditar ou não. É muito complicado falar se uma coisa existe ou não existe. Não tem como a gente falar se existe ou não existe muitas coisas. Com relação à lei de ação e reação, eu acredito que exista, não da forma como é colocada, por exemplo, no espiritismo, mas por um lado hermetista da coisa. Mas eu acredito que exista. A gente consegue provar essa lei de ação e reação? Em alguns aspectos a gente consegue provar, tem provas. Se eu, por exemplo, nossa, vou pensar, só tá vindo exemplo merda na minha cabeça. Se eu, por exemplo, comer muito, eu vou engordar. Então, isso é uma lei de ação e reação. Agora, para questões mais profundas e mais complexas, às vezes fica muito impalpável qual é a causa, qual é o efeito, como as coisas estão relacionadas entre si. Então, se existe karma ou não existe, primeiro isolando essa parte de karma, porque eu não vou falar a respeito de karma, trazendo a questão de karma para a lei de ação e reação, eu acredito que exista. Você pode trabalhar dentro de um paradigma que não acredite que exista retorno de alguma coisa para você. E aí vai da sua crença. Então, muito mais interessante do que eu falar se existe ou se não existe, é que você conheça o que é a lei de ação e reação em vários formatos, para ver se você se identifica com isso, ver se você encontra isso na sua vida. Então, acho que para essa resposta é isso. Aê, coisou.